Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meninada. Para mim não conhece aí, eu sou o Matheus, sou um dos produtores desse canal, juntamente com a professora Priscila, das Ciências Sociais, e o Danilo, também da Ciência, também da Filosofia, tudo bem? E a gente tem tentado tocar esse canal aí como subsídio aí para melhor atendê-los aí nos diferentes vestibulares e aulas de ensino médio e assim por diante. E nós vamos aí hoje para uma segunda parte aí referente às aulas do Durkheim. Então vamos lá, vamos abrir nossas apresentações aí para que a gente consiga tipo fazer da melhor forma possível aí. Vocês já devem estar visualizando aí. Isso daí, tipo, então o objetivo da aula de hoje é discutir o fato principal, que é o principal conceito aí do Durkheimiano. Aí tá o e-mail aí da nossa equipe de trabalho aí. É um e-mail que é comum a mim, a Priscila e ao Danilo. Aqui está o nosso link do YouTube aí. Por favor, dá o likezinho no vídeo, deixe seu comentário e assim por diante, né? E não se esqueça de se inscrever no canal. Então vamos lá, pessoal. Seguindo aí, então, como eu tinha dito, o Durkheim é um autor positivista, coisa que eu já havia apontado para vocês na aula passada. E o Durkheim está procurando entender as leis que regem cada sociedade. E o Durkheim, após a explicação do método dele, que foi ali na aula 1, ele vai falar assim, ó, o objeto de estudo da sociologia é o fato social. Então, ele vai determinar um fato social como objeto de estudo da sociologia. E aí, a gente tem que entender o que é esse fato social e aí por diante, é o objetivo da aula de hoje. E aí tem uma frase muito simbólica do Durkheim a respeito do fato social, que vai falar assim, ó, tudo que é real tem uma natureza definida que se impõe, com a qual é preciso contar e que mesmo quando se consegue neutralizar, não fica nunca inteiramente vencida. Então, nota, o que ele está falando? Ele está falando que a realidade é algo permanente, que está sendo imposta e que tem uma constância aí dentro da análise. E o fato social vai ser justamente isso, algo permanente aí, tipo, dentro da sociedade, tudo bem? Então, se a gente parar para analisar aí, o que o Durkheim vai falar, tipo, nesse livrinho aqui, ó, esse livrinho que eu separei aqui para mostrar para vocês aí, vocês estão vendo aí, no livrinho As Regras do Método Sociológico aí, o que o Durkheim vai falar logo na abertura do livrinho? O fato social consiste em maneiras de fazer ou de pensar reconhecível pela particularidade de serem suscetíveis, de exercer influência coercitiva sobre as consciências particulares. Então, nossa, o que ele já está começando aí, ele já vem a tudo aí falar o quê? Ele está falando que o fato social é algo que vai ser coercitivo em relação, tipo, ao indivíduo, à consciência individual e assim por diante, tudo bem? E ele vai colocar lá, vai definir, tipo, o fato social, se a gente pegar aí, se eu não estou ainda muito louco, se a gente abrir o livrinho lá na página 11, do livrinho aí, ó, então se a gente abrir esse livrinho na página 11 aí, ele vai falar o quê? É fato social, toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção, ou então ainda que é geral na extensão de uma dada sociedade, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. É magnífico isso aqui. Então, o que o Durkheim está falando? O que é o fato social? O fato social, de maneira simples, sintética, é o quê? São maneiras de pensar e de agir, meninada. Pensou em fato social, não complica a vida. O que é fato social? Maneira de pensar e de agir. Só que são maneiras de pensar e de agir que nós aprendemos
com a sociedade. E vão, inclusive, essas maneiras de pensar, de agir, vão ser coercitivos a nós próprios. E aí a gente já vai chegar nas características do fato social, mas antes eu quero ler ainda mais um fragmento do livrinho para vocês. Eles vão colocar assim, ó, todas as maneiras de ser, fazer, pensar, agir e sentir, desde compartilhadas coletivamente. Variam de cultura para cultura e têm como base a moral social, estabelecendo um conjunto de regras e determinando o que é certo, o que é errado, permitindo ou proibindo. Então, nota, esse fato social para o Durkheim vão ser essas maneiras de pensar, essas maneiras de agir, essas normas, essas regras que vão determinar os indivíduos o que são certo e o que são errado, o que pode, o que não pode fazer, o que é aceito, o que não é aceito fazer, e assim consecutivamente. E é aí que nós vamos tirar que todo fato social possui 3 características básicas. Quais são essas 3 características básicas? O fato social sempre vai ser coercitivo em relação ao indivíduo. Ele vai ser coercitivo em relação ao indivíduo, exterior em relação ao indivíduo e geral em relação, tipo, ao grupo analisado. Vocês vão falar assim, porra, gordinho, mas não entendi merda nenhuma. O que é isso aí, cara? Não tô conseguindo acompanhar aí com você o que você tá querendo falar, tipo, o que é o fato social e assim por diante. Beleza. É para isso que vai estar aqui, justamente para tentar tipo, elucidar essas coisas. Então, nota, quando a gente pega essa primeira característica, a característica da coercitividade, por que o Durkheim fala que o fato social é coercitivo? Porque ele vai obrigar, vai forçar os indivíduos a agirem de uma dada forma. Então, nota, pensa, por exemplo, tipo, na cultura futebolesca. Posso considerar a cultura futebolesca como algo pertencente à sociedade brasileira? Posso. Por que a cultura futebolesca é um fato social no Brasil? Porque a cultura futebolesca é coercitivo em relação aos indivíduos. Você vai falar, como assim, gordinho? Você tá louco, tomar umas cachaças? Não. Quando, por exemplo, eu, principalmente tipo de sexo masculino, nasci, o que aconteceu? Qual foi um dos primeiros presentes que vão me dar? Uma bola de futebol, uma camiseta do time. Ninguém perguntou para mim se eu queria ou não. Simplesmente vão começar o quê? A me introduzir dentro dessa... Vão me forçar a agir, a gostar de futebol. Nota, eu nasci, tipo, entendendo, gostando de futebol? Não. Muito pelo contrário, eu, Matheus, ainda nem gosto de futebol. Só que, tipo, essa maneira de agir e de pensar, que é gostar do futebol, vem do quê? Vem do exterior ou vem da sociedade para o indivíduo. Então, nota, os indivíduos são, tipo, forçados pela sociedade, mediante a coercitividades, a entrar, tipo, nessa maneira de agir e de pensar, ou seja, gostar de futebol. Então, nota, esse forçar o indivíduo a gostar de futebol é a coercitividade. A exterioridade é esse fato dessa maneira de agir e de pensar vir da sociedade para o indivíduo. E a generalidade é que, para a minha sociedade, então para a sociedade brasileira, o gostar do futebol é um fato social. Por que é um fato social? Porque ele é geral, a maioria das pessoas, especialmente os homens aí, vão o quê? Vão gostar, tipo, ou vão ter essa questão do futebol muito presente. É muito engraçado, eu brinco. Chega quarta-feira na sala dos professores, eu que não gosto de futebol me complica. Por que me complica a vida? Porque os caras só estão falando da rodada de futebol, desculpa, quando chega na quinta, né, não na quarta-feira. Então, nota, pessoal, o que é a coercitividade? É forçar um indivíduo a agir de uma dada forma. O que é a exterioridade? Essa forma vem do exterior para o indivíduo. E o que é generalidade? Que é uma maneira tipo, de agir e de pensar que é comum dentro de um dado agrupamento humano. Pega, por exemplo, o corte de cabelo. As mulheres, por exemplo, no Brasil, têm o cabelo comprido. A maioria das mulheres do Brasil tem o cabelo comprido. Nota, ter o cabelo comprido, as mulheres, ter o cabelo curto, os homens, é um fato social. Ou seja,
a maneira tal qual cortamos o cabelo é um fato social. Por que é um fato social? Porque você é louco, você tomou umas birita aí, gordinho. Não, também não. Vamos analisar porque, tipo, é um fato social. Pensa lá, tipo, no Brasil, calor pra caramba. O cabelo comprido que as mulheres usam esquenta a nuca. Só que o que acontece? Elas continuam usando. Por que elas continuam usando? Não sei se vocês já viram ou não, tipo, uma menina que cortou o cabelo mais curto. O que acontece na mesma hora? Galera, tipo, vai coagir ela como? Nossa, mas tinha o cabelo tão bonito, por que você cortou o cabelo? Ah, mas aquele seu cabelo era tão bonito, por que você fez isso com você? E assim consecutivamente. Então, isso é a coerção que a sociedade vai fazendo sobre o indivíduo para ela continuar com o quê? Com aquele mesmo cabelo longo. Por que é exterior? Porque vocês não nasceram com esse hábito, ou nós não nascemos com esse hábito. Eu tenho cabelo curto, como a maioria dos homens da nossa sociedade, e tipo as mulheres têm o cabelo comprido, como a maioria das mulheres da nossa sociedade tem o cabelo comprido. Essa foi uma maneira de agir que nós aprendemos, veio da nossa sociedade para nós, indivíduo. Então, por isso que isso é exterior ao indivíduo, porque é uma maneira de agir que aprendemos socialmente, tipo, a fazer. E a generalidade, o que é a generalidade? Quando a gente para analisar o Brasil, a maioria das mulheres vão usar o cabelo comprido e a maioria dos homens vão usar o cabelo curto. Daí você fala, mas tem exceção. Tem homens que têm cabelo longo, tem mulheres que têm cabelo curto, tem. Por isso que a característica da generalidade significa justamente o quê? A maioria do grupo compartilha aquele dado elemento cultural e assim consecutivamente, tudo bem? Então, nota, pessoal, quando a gente vai falar de fato social, o que vocês têm que ter em mente? Fato social, tiveram aula com o Gordinho, não pode esquecer, tem 3 características. Quais são? Coercitividade, exterioridade, generalidade. Quer saber se algo é o fato social ou não? Joga nessas 3 características. É algo que, tipo, veio do indivíduo ou veio da sociedade para o indivíduo? Então, tá aí a característica da exterioridade. É algo que obriga o indivíduo a agir de uma dada forma? Tá aí a característica da coercitividade. E nota, pessoal, via de regra, a gente sente a coercitividade quando a gente, tipo, anda diferente daquilo que se espera da gente. Então, nota, quando a gente sente a coercitividade em relação, tipo, ao corte de cabelo, ao não gostar do futebol e assim por diante. Quantas vezes eu não escutei, por exemplo, eu que não gosto de futebol, porra, como assim? Você não gosta de futebol, cara? Não é possível. Mas homem que é homem tem que gostar de futebol. Quantas vezes eu não escutei isso? Então, nota, a coercitividade é sentida pelos indivíduos quando o indivíduo age contra ou age de maneira oposta a isso que é esperado. E a generalidade é que essa maneira de agir e de pensar é comum dentro dos membros daquela dada sociedade. Então, tipo, quando a gente pensa na nossa sociedade, é comum dentro da sociedade brasileira ou da nossa sociedade um outro micropolo escolar e assim por diante, dependendo do quê? Dependendo do que grupo eu estiver analisando. Cada grupo que eu estiver analisando vai ter um tipo de generalidade, então aí eu tenho que deixar muito bem claro qual que é tipo o grupo que está sendo analisado e assim por diante, tudo bem? E aí, pessoal, tem um pequeno esqueminha aí para vocês a respeito tipo do fato social e as características do fato social. É um esqueminha, inclusive, que você encontra aí, tipo, em materiais do Durkheim e tudo mais. Então, o fato social, ele vai ter 3 grandes características. Quais são as 3 grandes características? Generalidade, exterioridade e coercitividade. Então, generalidade, exterioridade e coercitividade. Tudo bem? Então, o que vai ser a coercitividade? Vai ser a forma, vão determinar as sanções a quais os indivíduos vão sofrer para eles agirem da forma que socialmente se espera que ele ajam.
O que é a exterioridade, pessoal? É essa forma de agir e de pensar vir tipo, do exterior, ou seja, da sociedade para o indivíduo. Então, ela representa, por assim dizer, um outro conceito durkheimiano que a gente vai ver na próxima aula, que diz respeito ao que? A consciência coletiva. E o que é a generalidade? Que é comum, essa consciência coletiva é comum àquele dado grupo analisado. Então, por exemplo, pega a questão do aborto, um assunto mega polêmico aí, que dá muito pano para muitas discussões aí e tudo mais. Para a nossa sociedade, tem um entendimento do aborto. Na nossa sociedade, o tipo de sanção sofrida para quem faz aborto, a mulher, é considerado um crime na nossa sociedade. Em outras sociedades, o aborto não é considerado crime, ou seja, existe o quê? Uma moralidade diferente e um entendimento diferente a respeito desse fato social, chamado tipo aborto e assim consecutivamente. Tudo bem, pessoal? Com isso eu vou encerrando aí tipo a aula de hoje aí. Agradeço muito vocês aí. Abraços do gordinho aí. Espero que tenham gostado da aula. Eventuais dúvidas sobre o fato social, que é o principal conceito do Durkheim, procurar a mim, a Priscila aí, que a gente está à disposição aí, tipo, para responder essas eventuais indagações aí. Abraço, meninados. Cuida.